já estamos de volta com o nosso programa Falando com Você. E agora nós vamos falar sobre sexo. Vamos conversar com o doutor Álvaro Coutinho, que já está aqui no nosso programa e vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre um assunto que é muito interessante, que a gente precisa saber, que é a questão da disfunção sexual, que afeta homens e mulheres, e o doutor vai falar tudo sobre isso. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. E eu queria saber sobre como que essa disfunção sexual pode se manifestar, tanto no caso dos homens como das mulheres. A disfunção sexual é uma dificuldade que os homens e mulheres têm de exercer a sua sexualidade naturalmente. Né? No caso das mulheres, a gente vai perceber que as mulheres têm, principalmente, uma das mais frequentes disfunções sexuais das mulheres é chegar ao orgasmo. Tá. Então a mulher tem o desejo sexual, ela tem a excitação, tudo está acontecendo perfeitamente de uma forma natural, mas ela tem uma dificuldade de chegar ao orgasmo. Ela não consegue ter aquele ápice, aquele momento supremo do ato sexual, ela não consegue ter. Certo. Outra disfunção sexual no caso das mulheres é quando o desejo sexual da mulher está muito baixo. Isso também é muito frequente nas mulheres. Né? Tem uma idade mais específica para isso acontecer? Não tem. Desde o momento em que a mulher inicia sua vida sexual, até mesmo os homens, iniciam sua vida sexual, até o final das suas vidas, eles podem estar sujeitos a estar passando por um momento onde vivam alguma dificuldade sexual. A gente percebe que as pessoas, a gente pode classificar de duas maneiras. Tem pessoas que assim que começam a sua vida sexual já começam apresentando alguma dificuldade sexual. Certo. E tem pessoas que apresentam alguma dificuldade sexual ao longo da sua vida. Né? Começam bem, começam a exercer a sua sexualidade de uma forma natural e no decorrer do percurso pode surgir alguma dificuldade sexual, que seria a disfunção no caso. E os motivos podem ser vários, né, doutor? Desde estresse, preocupação, né? Ou de repente a pessoa às vezes se vê numa pressão também muito grande de tentar satisfazer, né, a outra parte. E esses fatores também atrapalham muito, né, psicologicamente falando. Isso, esses fatores psicológicos, fatores emocionais interferem muito nas disfunções sexuais. A gente percebe que tem algumas causas físicas, as disfunções sexuais também podem ser de causas orgânicas, né? Alguma questão física, corporal, que impede o exercício da sexualidade de uma forma adequada, mas o que a gente mais percebe é os fatores psicológicos interferindo muito. Né? Esses influenciam mais do que os orgânicos? Muito mais. A gente observa que tem aí, dependendo de cada disfunção, por exemplo, a ejaculação precoce ela é praticamente de fundo psicológico. Tá. Ela não tem uma causa orgânica. E a ejaculação, quando demora um certo tempo, é retardatária, né? Retardada, isso, retardada, a ejaculação né? retardada. Tá. A ejaculação retardada, ela também tem um fator psicológico ou é mais de origem orgânica? Ela também é de origem psicológica. Psicológica também. Tá. Psicológica. E esses são os problemas que mais afetam os homens? Sim. A ejaculação rápida é a disfunção sexual mais comum entre os homens. Né? O homem que está... Geralmente, vamos dizer assim, a causa genérica da ejaculação rápida é a ansiedade. Ansiedade? Homens muito ansiosos, homens muito... Tem ansiedade não só em relação à sua sexualidade, mas com a homens... vida, não é? Com a vida de uma forma geral, a forma como eles se relacionam no seu dia a dia com as pessoas, a forma como eles administram a vida, leva eles a ter um estado de ansiedade o tempo todo. E aí, quando eles vão para a relação sexual, eles também continuam ansiosos, né? A ansiedade não diminui. Então, isso interfere muito no controle ejaculatório, né? Tá. Além do homem não aprender um controle ejaculatório com o decorrer do tempo, essa questão da ansiedade interfere muito, é um fator que interfere muito. E no caso dos homens, né, na ejaculação precoce, tem uma faixa etária que de repente é mais atingida por essa disfunção? Ou homens de várias idades podem ter esse problema com frequência e não está ligado à faixa etária? Olha, eu recebo em consultório homens com 40, 50 anos apresentando questões voltadas à ejaculação rápida.
Ela tem uma frequência maior nas pessoas mais jovens. Tá. Mas, por um outro lado, uma coisa que a gente observa em consultório é assim, o homem mais jovem, ele tem uma vitalidade sexual maior. Uhum. Então, a gente observa, por exemplo, que alguns homens jovens com a questão da ejaculação rápida, uhum, eles acabam tendo uma primeira relação sexual, aquela relação é rápida, e como eles têm uma vitalidade sexual muito boa, por serem jovens, eles conseguem ter uma segunda relação sexual em pouco tempo depois. Certo. Esta segunda relação sexual acaba levando um tempo maior e sendo mais satisfatório para as duas partes. E o que acontece? Então, essa dificuldade ou essa disfunção acaba não sendo tão incômoda. Uhum. Com o passar dos anos, como esta vitalidade sexual vai diminuindo, não estou falando que o desejo sexual vai diminuindo, estou falando que a vitalidade sexual, ou seja, a condição de ter mais de uma relação sexual em curto espaço de tempo, ou seja, o espaço de tempo vai aumentando, aí a ejaculação rápida começa a incomodar. Tá. Porque aí os parceiros começam a ficar, poxa, já tivemos uma primeira relação rápida, e agora uma segunda relação, vai demorar. Uhum. Então isso começa a incomodar. Então, às vezes, a ser mais incômodo do que na jovialidade. Exatamente. Então, depois de muitos anos é que os homens procuram um consultório, a ajuda profissional para poder resolver a questão da ejaculação rápida. E a disfunção erétil, né, que é outro problema que os homens se preocupam muito também, né, principalmente quando aconteceu uma vez, né, acredito que isso gera uma pressão, né, no psicológico da pessoa em questão, né, e daí talvez essa pressão já dificulte a atuação, né, numa segunda vez, numa relação posterior. Não é? Acontece muito esse problema? Acontece muito. O time entrar em campo de cabeça baixa achando que vai perder o jogo, perde, já, né? Uhum. Isso acontece com os homens, né? Quando eles vão para uma relação sexual, muito inseguros, achando que não tem condição de ter um bom desempenho sexual, uhum, então provavelmente, em quase 100% das vezes, isso vai acontecer. Então, esta pressão, esta insegurança atrapalha muito, interfere muito. Então, esse é um fator psicológico que o homem se vê obrigado a ter um desempenho muito bom, uhum, e ele vai para o contato sexual, ele vai para a intimidade e ele já começa a observar o corpo dele. Como é que está o corpo? O corpo está bem, o corpo não está, o corpo está reagindo de uma forma satisfatória. Já fica ali se policiando, né? Se vigiando. E quando ele se vigia, de uma forma apressada, e ele não percebe um sinal de que está tudo bem, uhum, aí ele já pode se desesperar e aí realmente ele vai ter muita dificuldade em ter êxito nessa relação. Certo. E o problema da disfunção erétil, né, o que ocasiona, é mais de origem orgânica ou mais psicológica normalmente? Ainda é mais de origem psicológica também. A gente já vê que tem algumas causas orgânicas muito mais presentes, uhum, né? Como eu falei, a ejaculação rápida praticamente não tem causas orgânicas. Tudo de origem psicológica. No caso da disfunção erétil, sim, a gente percebe que tem de 20% a 30% dos casos, a gente percebe que tem um comprometimento físico, né? Principalmente com o decorrer da idade, em função de medicamentos, em função de algumas doenças, como o diabetes, por exemplo, né? Uma doença que interfere muito, doenças vasculares. Uhum. Então, são doenças que vão comprometer e podem gerar uma disfunção erétil. E mesmo assim ainda é um percentual pequeno, né? Se a gente for ver assim, de origem orgânica, né? Que acaba abalando a disfunção, gerando a disfunção erétil, é um percentual pequeno, 30%? Em torno disso. Média de 30%? Em torno disso. 70% é de origem psicológica. De origem psicológica. Certo. Exatamente. No caso da mulher, qual é a disfunção mais comum? É a questão da falta da libido, do desejo? É uma das mais frequentes. Uma das mais frequentes é
é a questão da inibição do desejo, chamamos de inibição do desejo quando o desejo sexual é muito baixo. A mulher não tem vontade, não tem interesse sexual. Certo. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação, mas ele continua com a gente, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre sexo na terceira idade. Assunto polêmico também, né? Bastante. Bastante, né? Bom, eu vou passar os contatos do doutor, anote aí, é o 0 operadora 11 50 51 5264, esse é o da clínica, né? Esse é o meu consultório. Do consultório. E também tem um e-mail para, se por acaso, né, você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com ele, é al.gi@ig.com.br, mas ele continua aqui com a gente, não saia daí.